Olá, colegas, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de partilha de conhecimento e, sobretudo, uma partilha de experiências que vamos ter hoje no Dia da Criança. Muitos parabéns às nossas crianças, a todos vós, papás, que estão aqui hoje para tentar encontrar novas ferramentas, novos recursos para lidarmos cada vez melhor com as nossas crianças. E gostaria de começar por agradecer ao nosso painel, ao André Maravilha, à Joana, à Micaela, um beijinho muito grande à nossa moderadora, a Helena, e muito obrigado por abdicarem hoje da vossa família durante 2 ou 3 horas a partilhar aquilo que é a vossa experiência, a vossa vida, para que saiamos daqui todos muito mais ricos. E, de facto, este ano não é aquele ano que sempre sonhámos. Vários desafios, mas também uma série de oportunidades. E talvez hoje falar-vos de uma forma muito sucinta, que é a oportunidade de nos reencontrarmos novamente com as nossas famílias. Neste mundo cada vez mais materialista, mais frio, mais distante, a verdade é que a pandemia veio-nos mostrar aquilo que é verdadeiramente importante, que é a vida de todos nós, das pessoas que amamos, dos nossos amigos, da nossa família. Eu próprio senti-me muito mais próximo da minha família, dos meus filhos, do que nunca. E, portanto, tentar aproveitar estes momentos de consciencialização do que é importante para nos relacionarmos cada vez melhor. E é isso que eu espero, e tenho uma crença muito forte que hoje vou aprender muito com o nosso painel e com a Helena e com o enfermeiro Pedro, que nos acompanha também, e envio um abraço muito forte, que a ele se deve toda esta organização e à equipa dele, do Conselho de Enfermagem Regional. Portanto, sairmos daqui um pouco mais ricos para lidarmos melhor com as nossas crianças. Elas são o nosso futuro, mas também são o dia de hoje já e amanhã. Portanto, são as pessoas que nós mais amamos e que convém nós, do relacionamento que temos com eles, conseguirmos obter o melhor legado possível. E, portanto, passo a palavra ao nosso painel e desejar-vos uma excelente formação, na expectativa e na certeza absoluta de que vamos sair daqui muito mais ricos. Um abraço a todos e até já. Boa noite a todos os presentes, bem-vindos então a mais um webinar da Secção Regional de Centro. Obrigado, Ricardo Correia de Matos, pelas tuas palavras. Como disse o Ricardo, hoje é o Dia da Criança, é o dia em que celebramos no calendário, em que reconhecemos em todas as crianças, independentemente da raça, da cor, religião, o direito ao afeto, ao amor, à compreensão, à alimentação, aos cuidados de saúde, à educação gratuita e à proteção contra todas as formas de exploração. Coisas que devemos celebrar e reconhecer todos o ano e que às vezes nos esquecemos. As crianças são o nosso presente, o nosso futuro. Sem respeito e sem amor, elas não existe humanismo, não existem valores. Hoje a temática, como disse o Ricardo, é parentalidade positiva e consciente. Temos um painel riquíssimo e vamos de certeza todos aprender. Diz que é uma forma de educar com respeito mútuo, igual valor, o cultivo da consciência e da atenção plena, do amor incondicional, de uma atitude de aceitação, presença e não violência. E é só isto. Parece simples. Mas no dia a dia somos engolidos pelos fazeres, pelo piloto automático, e é tão fácil fazer o oposto a isso. Quando andamos por ela, lá estamos nós a ameaçar com palmadas, gritos ou castigos e a tentar manipular com recompensas. Agradecer mais uma vez então a presença de todos os preletores que vão partilhar connosco as suas experiências, o conhecimento, desejos e receios. E para moderar este webinar, temos connosco a enfermeira Helena Catarino, desde já o nosso bem-aja. É professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de Saúde de Leiria, enfermeira especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, mestre em ciências de enfermagem, tem pós-graduação em cuidados paliativos, doutoramento em novos contextos de intervenção psicológica em educação, saúde e qualidade de vida, pela Universidade da Extremadura, pós-graduação em bioética, integra algumas unidades de investigação e está a participar em vários projetos de investigação. Obrigado e bem-vindo. Palavra é sua, Maria Helena. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Pedro e ao Ricardo o convite que me foi endereçado. Agradecer a todos os colegas que vão estar comigo neste painel, ao André, à Joana e à Micaela,
por terem aceite falar para todos os colegas que hoje estão online connosco e espero que todos gostem daquilo que vamos partilhar. São as nossas experiências, são os nossos conhecimentos, mas mais do que isso, queremos ouvir quem está do outro lado do nosso ecrã e podermos discutir alguns aspectos, sabendo que não há estratégias melhores ou piores, há aquelas que nós conseguimos adequar aos nossos contextos, aos contextos das nossas famílias, mas também sabemos que, enquanto profissionais de saúde, enquanto cidadãos, temos uma responsabilidade acrescida para com as nossas crianças e com as nossas famílias. Posto isto, que já agradeço do fundo do coração aos colegas, à Ordem dos Enfermeiros, nas pessoas dos colegas Ricardo e Pedro, eu vou passar a apresentar algumas notas introdutórias que quero partilhar convosco antes de passar a palavra aos nossos colegas. Hoje vamos falar de parentalidade positiva e consciente e para isso eu gostaria de relembrar aqui alguns conceitos que nos fazem situar naquilo que vão ser as comunicações, as questões que vão, e os desafios que vão ser trabalhados pelos nossos colegas de painel. Assim, todos nós sabemos que a parentalidade se refere a um conjunto de papéis que são desenvolvidos no cuidado e na educação das crianças, centrando-se naquilo que é a interação pais-crianças e que implicam os direitos, as obrigações, que são utilizadas com vista ao seu desenvolvimento e à sua realização pessoal. Também sabemos que a parentalidade positiva se define como um comportamento que é baseado no melhor interesse da criança, que assegura as suas necessidades, que assegura a sua capacitação, sem violência, tal como dizia há pouco o Pedro, proporcionando-lhe o reconhecimento e a orientação necessárias, o que implica o estabelecimento dos limites no seu comportamento com vista ao seu desenvolvimento integral. Estas são palavras do Conselho Europeu, do Comitê do Conselho de Ministros do Conselho Europeu e já foram proferidas em 2006. Com estas recomendações do Conselho Europeu, nós sabemos que podemos trabalhar numa perspectiva mais alargada e de capacitação dos pais e das crianças e de outros atores neste processo de interação, de relações interpessoais, sendo que, quando falamos da parentalidade consciente, sendo uma forma de parentalidade, aplica os princípios do mindfulness, assumindo um conjunto de práticas parentais em que os pais adotam uma postura de compaixão e de aceitação, sem julgamento dos seus filhos e de si próprios enquanto pais, procurando estar atentos e totalmente presentes quando interagem com os filhos. Nesta perspectiva, e voltando àquilo que são as recomendações do Conselho da Europa, reconhecendo que a criança é uma pessoa de direitos, incluindo o direito a ser protegida, a participar, a ser ouvida, a expressar a sua opinião e a ser devidamente considerada, não há dúvida que há um conjunto de autoridades públicas que desempenham um papel preponderante naquilo que é o apoio às famílias de uma forma geral, mas aos pais em particular, e podem-no fazer através de 3 pilares: com o financiamentos públicos e tributação, através de medidas que permitam a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, levando a um maior apoio nas relações interfamiliares e, portanto, especialmente entre pais e crianças, e ainda nos serviços de apoio à infância e de outros serviços. Posto isto, e tendo em conta que a família é o núcleo fundamental da sociedade e que a parentalidade desempenha um papel preponderante, essencial nesta sociedade e no seu futuro, torna-se muito importante pensarmos nas diversas mudanças, nos desafios que as famílias de hoje enfrentam e nós que nestes 2 últimos anos temos atravessado um período de muitas alterações do ponto de vista das relações interpessoais, com o confinamento, com o afastamento das relações presenciais, não há dúvida que há necessidade de um maior destaque e de um apoio à parentalidade, considerando que este apoio é essencial para as crianças, para os pais, para a sociedade como um todo. E partindo desta reflexão que fiz,
construí aqui um conjunto de desafios que, em meu entender, se colocam no exercício da parentalidade. São questões que lanço aos nossos colegas de painel e muitas outras haverão de serem apresentadas pelos nossos colegas que estão a assistir a este webinar. Assim, eu questionava os nossos colegas e lanço-lhe este repto de responderem a algumas questões. Como se exerce uma parentalidade positiva e consciente num contexto de confinamento? Em que medida as relações interpessoais são modificadas ou transformadas pelo distanciamento físico e pelas relações digitais que hoje em dia são tão comuns nós observarmos? Como se intervém ao nível das emoções, de forma a capacitarmos as crianças, os jovens e os pais para serem mais resilientes e terem uma melhor autoestima e uma autoconfiança? Como contribui a parentalidade consciente para a melhoria dos cuidados às crianças e às suas famílias? Da nossa parte, enquanto profissionais que lidam com estas crianças e com estes pais numa situação de multiprofissionalidade. Que estratégias se podem utilizar para a construção de relações saudáveis e que constrangimentos são identificados na prática, no terreno, nas nossas relações com quem cuidamos? Em contexto comunitário, especialmente em contexto escolar, como se pode intervir envolvendo pais e educadores numa parentalidade consciente que visa o fortalecimento das relações saudáveis com as crianças? Que outros atores podem ser envolvidos neste processo de co-construção? E deixo aqui espaço para as questões que hão de vir dos nossos colegas que estão online. Para poderem responder a estas e às outras questões que irão ser colocadas ao longo destas 2 horas de painel, temos connosco o André Maravilha, que é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, exerce funções no Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia, está envolvido em vários projetos, especialmente aqueles que estão relacionados com o apoio à adolescência e com a desmistificação do estigma na área da saúde mental. Temos também connosco a Joana Pinto, que é enfermeira coordenadora, enfermeira especialista na área da enfermagem de saúde materna e obstétrica, é formadora na área da parentalidade, uma vez que tem o curso de certificação, e também de Baby Yoga. Coordena a UCC de Feira do Norte e tem estado envolvida nos processos de formação na área da parentalidade consciente em contexto comunitário. E por último, não sendo a última, mas porque no painel, no póster da apresentação, está no alinhamento em último lugar, a Micaela Oven, que é especialista e coach em Mindfulness e da parentalidade consciente. Depois das apresentações dos nossos colegas, iniciaremos um tempo de debate para discussão aberta para os nossos colegas. E posto isto, irei passar a palavra ao André, à Joana e à Micaela, para que possam, cada um per si, poder apresentar as suas ideias, aquilo que sabem, aquilo que costumam fazer em termos de boas práticas para a parentalidade positiva e consciente. Então, eu vou interromper a minha partilha de tela e vou passar a palavra ao André, penso eu que é o André. Então, boa noite a todos. Desde já agradecer o convite da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros. Enviar um grande abraço a estes 2 grandes amigos, Ricardo e Pedro. Obrigado pelo convite. Também dar um olá especial ao painel que está comigo hoje, a enfermeira Helena, a enfermeira Joana e a Micaela. É um gosto estar aqui convosco e nunca é fácil darmos aqui o pontapé de saída de falarmos de tanta coisa em tão pouco tempo, mas ressalvo aqui alguns pontos que
que a enfermeira Helena aqui destacou, e acho que podem ser ótimos pontos de partida. E se calhar o desafio é mais do que o André estar aqui, se calhar 20 minutos a debitar e a falar, é também conseguirmos arranjar aqui alguns pontos em comum e devolver se calhar a palavra também às minhas restantes colegas de painel. Falar um pouco de parentalidade, falar um pouco de parentalidade positiva, falar um pouco de crianças neste dia da criança, para um enfermeiro que sempre fez a sua intervenção no mundo das crianças e dos jovens, e mais recentemente dos também jovens adultos, é sempre especial, ainda para mais sendo este o dia da criança. E eu acho que um dos grandes desafios, antes de chegar à parentalidade, é muitos de nós, enfermeiros, colegas, pessoas, esquecermos muito desta questão fundamental, que é onde é que está a nossa criança interior, não é? Chegamos aqui cada um com a sua idade, pelo menos no BI somos todos maior de idade, somos todos adultos, somos todos seres de responsabilidade e de tempo contado, mas há quanto tempo é que também não olhamos para a nossa criança interior, há quanto tempo não nos disponibilizamos a fazer uma coisa tão simples que é brincar, não é? Porque antes de chegarmos aqui à questão da parentalidade, não é? E muitos de nós, se calhar aqui no painel, não sei se somos todos pais efetivamente, mas trabalhar com crianças implica que estejamos também apaziguados e harmonizados com a nossa criança interior, independentemente da nossa história, independentemente de onde vimos, independentemente das nossas experiências. A forma como olhamos para a nossa criança interior reflete-se efetivamente e indubitavelmente nas nossas relações. E não é só com as crianças, também com os adultos. Não é? Tudo aquilo que nós criamos ao longo do tempo, na nossa estrutura mental, a forma como estamos de uma forma mais séria, de uma forma mais assertiva, a forma como nos equilibramos, tem muito a ver com aquilo que também vivemos enquanto crianças. E hoje até estava em jeito de brincadeira com muitos amigos meus. Obviamente hoje é o dia nas redes sociais, não é? Esse grande boom de divulgação, e tive a oportunidade de fazer algumas partilhas de muitas fotografias, não é? E a forma como nós brincamos, não é? Com o nosso próprio passado, com as nossas figurinhas, não é? Como costumamos dizer, também nos harmoniza, creio eu, a estarmos muito mais disponíveis para brincar também com este adulto, não é? Com este André Maravilha, que hoje tem 33 anos e que é enfermeiro especialista em saúde mental e que todos os dias lida com crianças e quem me dera a mim lidar cada vez menos com o sofrimento ao nível da saúde mental, mas muitos dos jovens continuam a chegar a mim em situação já de algum limite. Para enquadrar aqui alguns colegas também que nos ouvem, eu trabalho em treinamento, também com algum trabalho ao nível do ambulatório, mas infelizmente ainda nos chegam muitos jovens em situação limite e muitos pais, sim, perguntarem muitas vezes o que é que eu fiz de mal. E aí entra a questão, se calhar, desta parentalidade positiva, desta parentalidade consciente e, acima de tudo, desta parentalidade sem culpa, não é? Porque chegar a um serviço de saúde num estado de limite é não porque estes pais falharam, mas acima de tudo fizeram o melhor possível até o momento em que o seu filho necessita de ajuda. E isto enquanto instrumento de cuidados, não é? Este papel do enfermeiro enquanto potenciador de cuidados deve ser visto desta forma, não é? Como um potenciador desta parentalidade e ir buscar o que é que aqueles pais têm de melhor para assim podermos cuidar de uma melhor forma. Obviamente que eu não trago receitas, não é? Não trago pontos de resolução, não trago pontos de salvação, mas acima de tudo trago aqui uma mensagem acho que se calhar a palavra indicada nesta apresentação é esta consciencialização dos nossos diversos papéis, não é? Mais do que enfermeiro, mais do que trabalhador, somos pais, somos pessoas, temos limites, como qualquer um de nós. Não fazemos as coisas em busca da perfeição, fazemos as coisas na busca do melhor possível. E o melhor possível para o André pode não ser o melhor possível para o Pedro ou para o Ricardo. E enquanto cuidadores e profissionais de saúde temos esse dever também de devolver ao outro
essa mochila menos carregada e se calhar mais positiva, em conjunto, procurar o que é que ainda há de bom, e certamente existe um manancial, porque o ser humano assim o potencia, há um conjunto, um manancial de estratégias para dar a volta, mesmo em tempos de confinamento, mesmo em tempos destas novas realidades, temos sempre algo de diferente e o ser humano readapta-se muito, muito facilmente. Agora até estranhamos, é quando olhamos para a televisão e vemos o que eram festivais há 2 anos e vemos um conjunto de pessoas, portanto, esta coisinha aqui em cima chamada cérebro tem uma capacidade de reajuste e de se reprogramar muito, muito rapidamente. Portanto, eu acho que passa um bocadinho por aí, enfermeira Helena. Acho que a primeira mensagem que eu deixo aqui é há quanto tempo é que não brincamos, não é? Não nos descontraímos, estamos sempre muito formais, não é? Muito, muito sérios, e há quanto tempo não consciencializamos que para além do dia 1 de junho pode haver mais dias da criança, não é? Há quanto tempo é que não fazemos isso? E se calhar passa a palavra aqui, passa a bola. Se calhar podemos pedir à Joana para fazer um bocadinho a exposição das suas ideias e depois a Micaela. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Joana, como já me foi apresentada pela professora Helena. Antes de mais, eu queria agradecer, acho que tenho muitos motivos para agradecer hoje, por estar aqui, por ter sido um convite feito pela Ordem dos Enfermeiros, não é? Que de certa forma para partilhar aquilo que é o trabalho do CC, não é? Enquanto elemento de uma unidade funcional. E depois queria também agradecer o facto de estar aqui no painel com a Mia, não descuidando dos outros, mas que efetivamente foi a Mia que me apresentou a parentalidade consciente há uns anos atrás, quando nasceu a minha primeira filha, e é alguém que eu de facto acompanho e que admiro, que é altamente inspirador, e portanto eu estou muito feliz por estar aqui no painel com a Mia. A parentalidade consciente surgiu na minha vida, como eu disse há pouco, quando nasceu a minha primeira filha, portanto nós temos diferentes papéis, como dizia o André, não é? Nós somos mães, somos mulheres, somos profissionais. Quando nasceu a minha primeira filha, fui confrontada, não é, com aqueles desafios naturais da parentalidade que todos passam e que antes mesmo de entrarmos cá, havia aqui alguns colegas que iam falando destes desafios, não é? E precisamente naqueles momentos mais desafiantes em que éramos convidadas a disciplinar, não é? Ou a educar, os meus recursos eram recursos que eu tinha, provavelmente recursos que fui aprendendo com os meus pais, recursos que dispunha naquele momento e que a mim não me satisfaziam, não é? E foi nessa busca de perceber que tipo de recursos, que técnicas, que estratégias, que receitas, não é? Nessa altura era assim que pensava, se calhar, o que é que me servirá de diferente e que poderei fazer de diferente sempre para construir uma relação saudável com a minha filha na altura, e que neste momento tenho 3. E, portanto, descobrir a parentalidade consciente é apaixonante este mundo, não é? Serve-me na perfeição e venho trazer-vos um bocadinho aquilo que é o trabalho que desenvolvo, mas que, no fundo, esta parentalidade consciente, alguém há pouco disse bem, adequa-se a qualquer relação que tenhamos com qualquer pessoa, não é? Pronto, eu trouxe uma apresentação, porque não quero perder muito aqui a falar, não é? Portanto, vou aqui procurar a minha apresentação para partilhar convosco. Acho que já fiz a partilha. Portanto, penso que já estarão a ver. O que é isto da parentalidade consciente, não é? Eu gosto imenso desta definição. Esta definição é da Cefali de Savari e que nos diz que a parentalidade consciente é uma filosofia de vida que depende de escutarmos os nossos filhos, de respeitarmos a sua essência, de estarmos plenamente presentes com eles e também depende de limites e disciplina. Eu gosto imenso desta definição porque remete-nos de facto para esta fase inicial, que é uma filosofia de vida, ou seja, não é uma receita,
não é um curso que se possa tirar e que a partir daquele momento se possa começar a exercer a parentalidade consciente. O que nos permite é, de facto, termos aqui valores, não é? Termos intenções definidas enquanto pais e mães ou pessoas que lidam com crianças e que depois nos vai permitir, momento a momento, em cada situação, seja no mais pequeno momento que conta, não é? Até aqueles momentos mais desafiantes, percebermos, de facto, como é que devemos exercer a nossa parentalidade. E também, esta definição, eu gosto imenso dela porque fala dos limites e da disciplina. Eu gosto de usá-las nas formações, porquê? Porque tem estas palavras, limites e disciplina. E, maioritariamente, as pessoas, quando falamos de parentalidade consciente, há uma tendência em associar muito a uma parentalidade mais permissiva, não é? Então, será que as crianças agora vão fazer tudo o que querem? E não, é importante falarmos sobre isto, falarmos que a parentalidade consciente fala de limites e fala de disciplina. A diferença é que quando somos convidados a disciplinar, quando somos convidados a educar, fazemos de forma a elevar os nossos filhos, a não envergonhá-los, a não diminuí-los. E esse é o principal ponto da parentalidade consciente. E depois, esta questão de que os filhos não são um problema, mas sim a nossa inconsciência, também é muito importante. A maior parte das pessoas procura para encontrar soluções para os problemas ou para os comportamentos, não é? Tal como eu procurei na altura, não é? E procuro às vezes, muitas vezes, nós tentamos encontrar soluções imediatas que resolvam um problema no imediato. E nem sempre estamos preparados para, de facto, que a transformação tenha que começar por nós, não é? Nós adultos, nós pais, nós educadores, nós professores, e que o segredo está precisamente aí, em não tentarmos aplicar estratégias ou técnicas que vão mudar aquela criança ou que vão intervir no comportamento daquela criança, mas sim trabalharmos aqui a forma de comunicarmos, nos relacionarmos e o comportamento por si só resolverá. Outro ponto importante, trabalharmos aqui a parentalidade consciente, é o foco da atenção. Aqui temos esta frase, os meus filhos, meus mestres, portanto eles têm imenso para nos ensinar, nós aprendemos muito com as crianças se estivermos dispostos a, se estivermos conscientes, se estivermos despertos a. E o foco da parentalidade consciente não é como, não é no como é que eu faço para que a minha criança coma, como é que eu faço para que ele durma sozinho, como é que eu faço para ele fazer os trabalhos de casa, como é que eu faço para ele me obedecer, bem? Mas sim no porquê, ou seja, os óculos que nós colocamos são os óculos ou a lupa detetive, que a Micaela usa muito esta expressão, a lupa detetive que nos permite, quando estamos perante um comportamento, tentar perceber o que é que está por trás, qual é a necessidade, não é? Que está por trás daquele comportamento, e aí sim vamos intervir na necessidade e o comportamento por si só resolve-se. Nós fazemos muito bem isto numa fase inicial de vida dos nossos filhos, por exemplo, quando eles são bebés, o choro é um comportamento, e quando ele chora nós tentamos sempre pesquisar o que é que está por trás, se é uma necessidade, se é fome, se é frio, se é desconforto, e intervimos na necessidade, vamos satisfazer essa necessidade e, por conseguinte, o choro desaparece. A partir de uma certa idade, esquecemos um bocadinho este olhar e vamos começar a intervir e procurar respostas para intervir no comportamento, não é? Na correção de comportamento. Em termos do projeto, o projeto que me desafiaram, não é, a trazer cá, é o projeto que foi um projeto que implementámos na escola, não é? E que nós demos este nome, Educação Mais Consciente, e foi um projeto que surgiu então em contexto de saúde escolar. Este projeto surge primeiramente de uma necessidade que foi levantada pela escola. A psicóloga, neste caso era uma psicóloga que estava responsável pelo jardim de infância e pelo primeiro ciclo de um dos agrupamentos no qual nós intervimos, e na altura ela já desenvolvia algum trabalho na área da saúde mental com os jovens. E achou que, de facto, haveria aqui uma necessidade de chegarmos até aos pais, chegarmos até aos professores, chegarmos até aos educadores, e foi isso que tentámos fazer, não é? Dentro da equipa, em conjunto com as colegas de enfermeiras, não é, da saúde escolar,
tentámos encontrar aqui os profissionais que melhor pudessem corresponder a esta necessidade. E desenhámos um projeto. Eu quero dizer desde já que este projeto foi implementado primeiramente numa escola, numa única escola, portanto não no agrupamento, mas numa única escola básica, e que serviu um pouco de exemplo e de, digamos, de piloto para depois avançarmos para este agrupamento. Este último agrupamento foi implementado em 2019, 2020 e por força da pandemia a última sessão, a última intervenção não foi realizada. Mas basicamente o que nós fizemos foi tentar levar à escola, aos professores, aos educadores, aos professores, aos profissionais, no fundo, docentes e não docentes, todos os profissionais que lidavam com as crianças naquela escola, levar estes conteúdos da parentalidade consciente. E o objetivo seria sempre, de facto, ajudar na construção desta relação saudável com a criança. Dividimos em 4 sessões, em que eu daqui a bocadinho já vos vou explicar como é que serão essas sessões. Dividimos em 4 sessões, de cerca de 1h30, e definimos que, como eram várias as escolas, não é, do JI e de ensino básico, definimos que cada formação seria desenvolvida numa escola diferente. Achávamos nós, na altura, que seria uma forma de chegarmos, de nos aproximarmos mais daqueles pais, daquela comunidade, podendo fazer em diferentes locais. E, portanto, foi isto que fizemos. Foram momentos de partilha, de reflexão, com a entrega de temas relacionados com a parentalidade consciente, não é? Para pessoas que tinham interesse, que estavam verdadeiramente interessadas. Portanto, não era suposto ninguém ir obrigado, irem todos de livre e espontânea vontade, embora foi curioso que houve algumas situações em que percebemos que houve ali um forcing dos professores para que alguns pais fossem à formação. E aí percebemos que às vezes não funciona tão bem quando de facto eles são forçados, de certa forma, ou pressionados a estarem presentes. Em termos da primeira sessão, só para perceberem um bocadinho os conteúdos que trabalhámos e de que forma é que poderá ser interessante falarmos de parentalidade consciente nas escolas, não é? Foi uma das perguntas colocadas pela professora Helena. Na primeira sessão falámos muito sobre os valores da parentalidade consciente. A parentalidade consciente depende de 4 valores. O igual valor, a autenticidade, respeito pela integridade, e nós trabalhamos estes valores porque estes valores depois vão ser valores que servem de guia. Não é? Há pouco, quando eu dizia que a parentalidade consciente não é um curso, nós, com os valores da parentalidade consciente e com as intenções que definimos enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, professor, pessoa que lida com criança, vai nos servir depois de bússola, não é? Para nos guiar nesta relação com a criança. Um dos valores, por exemplo, que eu posso destacar, não vou alugar porque sei que depois certamente isto também será falado pela Mia, é o igual valor. E eu falo deste especial porque foi um dos que me marcou mais enquanto mãe. O igual valor, a questão do igual valor tem a ver com o quê? Tem a ver com, de facto, com a valorização das emoções da criança, das emoções, dos sentimentos, das necessidades, dos desejos, atribuir exatamente o mesmo valor que os meus, não é? Enquanto adulto. Isto não depende da idade, da raça, do género, e isto é extremamente importante. E isto às vezes reflete-se em coisas muito simples. Há pouco, quando eu dizia que tem a ver com os momentos, não é? Em cada momento, e esta filosofia de vida tem a ver com esta construção de todos os momentos, não é? Isto reflete-se em coisas muito simples, como, por exemplo, uma criança que em sala de aula, por exemplo, diga ou chega ao pé da professora e manifesta: eu estou muito zangada com o João, eu não gosto do João, o João é o amigo, não é? O João é mau. A forma como nós intervimos aqui e como comunicamos com a criança pode fazer toda a diferença. Se eu lhe digo: então, Joana, não se diz isso, já viste o que estás a dizer do teu amigo? Isso não se diz, é muito feio. Quando eu digo isto à criança, ela vai sentir que não é seguro ser ela mesma, não é? Que aquilo que ela está a sentir e as suas emoções não têm valor, não é? Ou que vai se sentir envergonhado por estar a ter esse tipo de emoção e de sentimento. Mas se por outro lado eu lhe digo: então, Joana, mas o que se passa? Vejo que estás muito zangada. O que é que aconteceu? Queres-me contar? E esta simples mudança em termos de comportamento e abordagem pode fazer toda a diferença na promoção da autoestima desta criança. Não é?
A definição das intenções é muito importante, enquanto pais, de facto, termos esta definição das intenções, perceber o que é que nós queremos, não é? Que intenções temos na parentalidade. E às vezes é muito importante também percebermos que estas intenções são muito diferentes das expectativas, não é? Confundimos muitas vezes as expectativas com as intenções. E estas intenções, quando estão definidas, permitem-me de facto guiar-me. Se eu gostava que o meu filho fosse, por exemplo, educado, respeitador, colaborasse, eu tenho que perceber se o meu comportamento, não é? Se o ambiente que eu ajudo a criar à volta do meu filho se vai ao encontro daquilo que são as minhas intenções, não é? Porque se eu quero que ele seja respeitador, eu devo ser também respeitadora, porque de outra forma não vou conseguir ensinar a ser, não é? Portanto, há pouco falávamos do castigo, o André Maravilha falava do castigo, da palmada, não é? Quando eu aplico, por exemplo, estes recursos, é importante eu pensar de facto se é isto que eu estou a ensinar, não é? E isto de facto ajuda a perceber. No caso das escolas, quando trabalhamos, não só é importante para os pais, como também para os educadores, para os professores, e nós mais à frente vamos falar. Uma das áreas que também trabalhávamos nesta sessão tem a ver com mindfulness, e há pouco falamos sobre isso. A parentalidade consciente implica de facto presença, não é? Atenção plena. E o mindfulness, tentávamos trabalhar com dinâmicas, não é? Com dinâmicas entre os participantes, e também levar um pouco do mindfulness ou da meditação, não é? Através da formação que tinha em yoga, é que também desse aqui alguns recursos aos próprios professores e pais, mas principalmente até aos professores, não é? E pais, enquanto necessidade que eles próprios têm de criar este espaço entre a emoção e a reação, mas principalmente para os professores em sala de aula, por exemplo, não é? Porque é muito importante, nós se queremos fazer coisas diferentes, não é? Dos recursos que temos habitualmente, era importante conseguirmos criar este espaço, porque o que acontecia na altura em que eu vos falei, por exemplo, da questão da minha filha, era muito isto, é? Perante um determinado comportamento dela, perante uma determinada situação, desperta em nós uma determinada emoção e nós, a maior parte das vezes, temos uma tendência em reagir, não é? Se conseguirmos criar aqui um espaço entre esse estímulo, entre essa emoção e o comportamento que vamos ter a seguir, não é? A resposta, conseguimos ter aqui a nossa liberdade de escolha, não é? E, portanto, ter esta capacidade de criar este estímulo é muito importante e desenvolve-se com coisas muito simples, como a respiração, a mudança de postura, por exemplo, são estratégias que poderemos utilizar. No caso das crianças, aquilo que tentamos fazer é levar aqui algumas estratégias que tinham a ver, por exemplo, com a respiração, o relaxamento, massagem, não é? Isto poderia ser extremamente interessante usar na sala de aula, não é? Imaginem que as crianças chegam do recreio, vêm todas eufóricas e barulhentas, não é? E agitadas, como qualquer criança, e o professor, muitas vezes, o que é que tenta fazer? Vamos lá, toca a calar, vamos calar, falem baixinho, não é? E às vezes eles não têm recursos. Há pouco dizíamos no início, quando estávamos reunidos, alguém falava, não é? Que a pior coisa que se pode dizer a alguém quando está com as emoções ao rubro, não é? Com aquele máximo da expressão das emoções, é calma, calma, não é? É das piores coisas que podemos dizer. E, efetivamente, com as crianças não resulta porque eles muitas vezes não têm recursos, É importante que nós saibamos, no fundo, acompanhar a criança, não é? Acompanhá-lo nessa direção, de obter esses recursos. E então fornecer essas estratégias, usar técnicas simples, como por exemplo esta da estrela de 5 pontas, em que a criança consegue abrandar, consegue respirar, consegue parar, né? E se os professores, os educadores tiverem este tipo de estratégia, conseguem também utilizá-la em sala de aula mediante a temperatura, não é? A energia que estiver a acontecer naquele momento. E esse foi também um dos objetivos. Depois, na segunda sessão, falámos muito sobre autoestima, falámos muito sobre como promover esta autoestima com base naquilo que são os fundamentos da parentalidade consciente.
E é importante percebermos aqui que, de facto, há uma diferença entre a autoestima e o autoconceito, não é? Porque a autoestima tem a ver com o ser e o autoconceito tem mais a ver com o fazer, não é? É algo que se conquista com o treino, com uma criança pode ter um excelente, um bom autoconceito, não é? Autoconfiança. Por exemplo, numa área, imaginemos uma menina que joga futebol e que é ótima a jogar futebol e, portanto, ela sente-se, não é? O seu autoconceito em relação a jogar futebol é ótimo, não é? Mas isto não significa que tenha uma boa autoestima. Não é? A autoestima vai ser o tal sistema imunitário social que vai, de facto, fazer com que ela saiba lidar com as situações boas e menos boas. Se ela vai jogar futebol e se naquele dia não correu bem, se ela tem uma boa autoestima, ela não vai se sentir diminuída, inferiorizada, sentir que não tem valor porque aquilo correu mal, não é? E para nós promovermos, e muitas vezes na nossa sociedade, de forma muito inconsciente, nós trabalhamos a criança ou potenciamos mais a autoconfiança do que a autoestima. Não é? E às vezes sem termos esta consciência, porque aí está, nós enquanto pais fazemos o melhor que sabemos e temos a melhor das intenções. E às vezes é importante termos de facto e pensarmos de forma diferente sobre estas questões. Trabalhamos muito numa sociedade muitas vezes direcionada para o elogio, para o reconhecimento, não é? E isto são formas de comunicar um amor com condições. Quando eu elogio, olha, hoje portaste bem, vais receber um prémio no fim, não é? Quando eu lhe digo isto à criança, o que ela interpreta é que nós só a amamos quando ela se porta daquela forma, não é? E essa não é a nossa intenção, não é? Nós não queremos, não é isso que nós estávamos a tentar comunicar-lhe, mas é assim que ela interpreta. Portanto, o amor incondicional, quando nós perguntamos aos pais se sentem um amor incondicional pelos seus filhos, todos respondem que sim. Quando depois começamos a esmiuçar e a levar à reflexão se o comportamento, se a forma como comunicam, não é? A linguagem que utilizam, estará a comunicar este amor incondicional, aí às vezes é transformador e muito revelador, não é? Para os pais que estão presentes. Em termos do amor incondicional, nas escolas, por exemplo, é muito utilizado alguns métodos que de facto comunicam este amor e que não são nada favoráveis, no fundo, à autoestima da criança, porque, como por exemplo, os quadros de bolinhas, não é? O verde, o vermelho, as recompensas. E isto é importante nós pensarmos, porque quando utilizamos muito estes métodos, e está estudado, não é? Nós vamos estar a potenciar a competitividade entre as crianças. E há uns tempos atrás lia num livro, já não me recordo qual foi, mas achei muito interessante este exemplo, de uma professora que utilizava esse método, utilizava o método da recompensa, com bolinhas vermelhas ou verdes, pronto, utilizava este método. E ela queria que os seus alunos chegassem todos os dias cedo, na hora do recreio, não é? Que não se atrasassem. E, portanto, usava esse sistema para premiar. Entretanto, houve um dia em que ela estava no recreio e um dos meninos caiu no recreio. O outro foi ter com ele para ajudar, mas entretanto tocou, não é? Tocou e esse menino abandonou o colega que estava no chão para entrar, precisamente porque não poderia chegar atrasado por causa da questão da recompensa. Não é? E esta professora obviamente abandonou este sistema e isto é um dos perigos do sistema da recompensa, é que a criança desconecte daquilo que é a sua verdadeira essência, não é? Para viver em função destas recompensas e destes prémios. Não é? E nós, como adultos, provavelmente não é isto que queremos. Não queremos que a criança colabore connosco se tiver uma recompensa, não queremos que no trabalho só faça se tiver uma recompensa. Não é? E há de facto aqui algumas questões interessantes a pensar. A presença é também uma das situações que promove a autoestima. A presença, muitas vezes na formação que fiz, aprendi uma coisa que nunca me esqueci e que acho que também é muito importante, é que a maior parte dos problemas de comportamento, portanto, quando alguém nos vem falar sobre a criança que é desafiante, que tem mau comportamento, etc., o nosso primeiro foco deve ser sempre pensar, será que eu estou suficientemente presente, não é? E quer seja o pai, quer seja o professor, não é?
será que de facto existe essa presença empenhada? É que a maior parte das vezes os problemas de mau comportamento têm a ver com a falta de presença. E, portanto, estes temas são trabalhados também nesta sessão e que de facto são muito, muito interessantes. Na terceira sessão que nós temos, é uma sessão muito direcionada para a identificação das necessidades da criança, não é? E aqui utilizamos o método laser que foi desenvolvido pelo Pedro, em que divide em 4 energias. A laranja, usamos o método de cores, é muito fácil, muito intuitivo, muito interessante, porque não só é fácil, porque depois começamos a usar estes termos do verde, é o verdinho, é o laranja, é o azul, como também para as próprias crianças conseguem perceber, identificar-se e até identificar-se entre elas, não é? Divide em grupos, não é? Portanto, em termos de energia, por exemplo, vou dar um exemplo, a criança vermelha, que nós dizemos uma vermelha, que é aquela criança que é líder, que é confiante, esta criança tem, por norma, uma grande necessidade de reconhecimento e de significância. E quando o adulto consegue perceber estas energias e até identificar quais são as energias que maioritariamente aquela criança se situa ou se posiciona, não é? Consegue antecipar muitas vezes as estratégias e a forma de interagir e de relacionar com esta criança. Esta criança que é vermelha, não é? Que tem uma grande necessidade de significância, de reconhecimento, se, por exemplo, em sala de aula estiver desafiante, estiver, não é? Com tal mau comportamento, não é? O adulto pode perfeitamente usar estratégias que vão de encontro à sua energia, como, por exemplo, a Joana, que está, de facto, ali um bocadinho desatenta, muito mexida, muito faladora, eu aproximo-te, então, Joana, vejo que hoje estás muito faladora. Olha, queres-me ajudar, por favor? Vens comigo, vamos distribuir estas folhas e estes lápis, vamos distribuir pelos teus colegas. Portanto, estamos-lhe a dar tarefas, estamos a envolvê-la, estamos a conectar, e ela vai se sentir vista, reconhecida, e isso provavelmente vai resolver já aquele problema, não é? Portanto, conhecer as energias, conhecer as necessidades principais, como, por exemplo, a necessidade de exploração, há pouco diziam, não é? As crianças gostam muito de ir às... como é que se chama agora? As tomadas elétricas, não é? Portanto, as tomadas elétricas, aqueles fios, aquelas coisas, e nós muitas vezes vamos, não é? Usamos este termo, não vai, mas não satisfazemos a necessidade, portanto, eles têm necessidade de exploração. E se eu não lhes satisfaço esta necessidade, eu não vou resolver. Ele vai à tomada elétrica, a seguir vai ao fio da televisão, a seguir vai ao comando. Portanto, eu tenho que intervir na necessidade. Portanto, a minha criança tem necessidade de exploração. A tomada é perigosa, portanto, eu desvio a atenção da minha criança e dou-lhe outro objeto que não seja perigoso para explorar. Olha, não, a tomada não vamos mexer na tomada, não há problema, mas vamos mexer nisto. Olha que giro, gostas deste brinquedo, gostas deste tupperware, gostas deste tacho, desta panela, e damos alguma coisa à criança para, de facto, que ela possa satisfazer a necessidade dela. E aqui, esta questão do desejo de necessidade, porque há pouco, como eu falava, muitas vezes, a dado momento, as pessoas perguntam-se, então, mas agora nós vamos fazer tudo aquilo que as crianças quiserem? Não tem a ver com isso, não é? Nós não vamos fazer tudo aquilo que as crianças quiserem. Nós vamos, sim, satisfazer e devemos, sim, satisfazer todas as necessidades da criança. Porque quando não o fazemos, elas acabam por se tornar noutra coisa qualquer, não é? Agora, o desejo é diferente, não é? E eu vou-vos dar um exemplo. A criança pode, por exemplo, ter necessidade de ter desejo de comer algo doce, por exemplo, quer comer batatas fritas, é hora do jantar, e a criança entra na cozinha e diz que quer comer batatas fritas, mas é hora do jantar, e portanto, aquilo que eu lhe digo, eu posso ter aqui várias opções. Uma delas é dizer-lhe, nem penses, não é? Não vais comer batatas fritas esta hora, então hora de jantar, isso é que era doce, não é? Portanto, se eu lhe digo isto, provavelmente não vou estar a praticar o tal igual valor. Mas se lhe disser, já estou a ver, deve estar cheia de fome, não é? Olha, batatas fritas não pode ser, mas tem ali já a sopinha, queres? Ou então uma fruta, por exemplo, não é? E, de facto, eu tenho que satisfazer a necessidade da fome, que é essa que está por trás, mas o desejo, de facto, nem sempre tem que o satisfazer. Outro aspecto que trabalhamos nesta sessão são os pressupostos para compreender o comportamento, os 6 pressupostos para compreender o comportamento. Portanto, são 6, nós trabalhamos estes 6, não vou aqui estar a falar deles todos, mas posso-vos dizer um que é muito comum e que nós ouvimos muitas vezes falar.
Um deles é considerarmos, por exemplo, que todo o comportamento da criança é positivo. E isto é de facto, muitas vezes, um grande desafio, porque ouvimos com alguma frequência, não é? Nós muitas vezes dizemos, e temos tendência a dizer isso, que a criança está a desafiar-me, portanto, ela está a desafiar. Não, deixa estar, ela está a fazer isto para me chamar a atenção. Vamos ignorar, não é? Por exemplo, não é? Isto pode acontecer. E, de facto, nós devemos sempre interpretar, não é? E ter sempre presente que qualquer comportamento é positivo. Se ela, de facto, até está a fazer alguma coisa e eu acho que é para chamar a atenção, eu devo, de facto, olhar para o que está a acontecer, observar e perceber porque é que isto está a acontecer, não é? Porque é que ela me está a chamar a atenção? Será que está a pedir a minha presença, a minha conexão? Pronto. E isto é um pressuposto também muito importante. Em termos da quarta sessão, falámos muito sobre a comunicação. Como praticar uma comunicação consciente, estratégias aqui para resolver problemas de comunicação. No fundo, falámos de uma comunicação que promova mais a tal colaboração, não é? Não falámos aqui em obediência, falámos em colaboração. Nós queremos muito que as nossas crianças colaborem connosco. E para isso, de facto, a comunicação é muito importante. Damos estas estratégias de utilização de uma linguagem pessoal, esta linguagem pessoal também é muito assente no Marshall Rosenberg, não é? Que fala da comunicação não violenta, e portanto são estratégias também muito simples, com 5 passos, e que às vezes faz toda a diferença em comunicarmos com a criança ou aprendermos de facto a comunicar aqui com a criança. A primeira é conexão, a segunda, observar, emoção, necessidade e pedido. Portanto, isto depois, em termos de formação e contexto, fazemos exercícios em que imaginam, por exemplo, um problema, uma dificuldade, um desafio que têm com as crianças e de que forma é que iriam comunicar, não é? E treinam e experimentam, não é? Fazê-lo e de facto é muito interessante. Aqui só para partilhar convosco esta questão da conexão. Nós muitas vezes, não é? Estamos em casa, ou acontece certamente convosco também, estamos em casa e temos os nossos filhos lá no quarto, por exemplo, e queremos que eles venham nos ajudar a pôr a mesa. Vamos imaginar. E às vezes estamos da cozinha a chamar, não é? A chamar para o quarto para que eles nos venham ajudar, não é? Às vezes temos, Francisco, anda cá ajudar a mamãe, não é? Por exemplo. E às vezes eles não vêm, e nós não percebemos porque é que eles não vêm, não é? E às vezes um simples ato de sairmos de onde estamos, nos conectarmos com a criança, não é? Nos aproximarmos, percebermos o que está a fazer. Então, o que estás a fazer? Estás a ler um livro? Que interessante, mas que livro estás a ler? Olha, agora precisava mesmo que pudesses ajudar, não é? Na cozinha, por exemplo. Só este facto de fazermos isto desta forma já pode fazer a mudança em termos de colaboração. Pronto, trabalhamos esta questão da linguagem pessoal normalmente na última sessão. Portanto, como eu vos falei há bocadinho, em questão da avaliação, pronto, o projeto, as sessões terminaram com o Covid, a última não se concretizou neste agrupamento, tinha que se concretizar noutro, mas entretanto nós fomos pedindo o feedback ou alguns testemunhos a alguns pais que foram frequentando, ou pais ou educadores. E mesmo nas próprias sessões vamos pedindo ou vamos iniciando sempre as sessões com esse feedback, do que é que significou, o que é que fez de diferente. E, portanto, por isso é que também as sessões acabam por ter um espaço temporal entre elas para permitir que as pessoas integrem alguns conteúdos, não é? Algumas informações, e depois possam aplicar no seu dia-a-dia e depois falarem um pouco sobre isso nas sessões de temos aqui, por exemplo, o testemunho da Teresa, e que nos diz, de facto, aqui algumas coisas que eu até tento colocar de lado a minha intenção de ser a mãe perfeita, não é? Também usamos muito este termo hoje, perfeito, e esforço-me para, de forma consciente, estar atenta às necessidades do meu filho, quer físicas, emocionais, afetivas, sociais, ou seja, tentando estar sempre presente. Aqui, outra participante. O interesse pela educação consciente surge com os desafios que a parentalidade me vem colocar, embora munida de conhecimentos teóricos em torno da psicologia do desenvolvimento e da educação, a participação nas sessões dinamizadas em torno da educação consciente
contribuíram para uma tomada de consciência relativa à minha prática profissional e, acima de tudo, na relação comigo e com a minha filha. Reconheço nos princípios da parentalidade consciente a possibilidade de uma parentalidade refletida e assente na relação como eixo orientador das minhas decisões e ações. Pronto, terminaria com esta frase, não é? Fala com os teus filhos como se eles fossem os seres mais sábios, mais gentis, mais bonitos à face da terra, pois naquilo que acreditam, eles se irão transformar. E termino aqui a minha apresentação. Deixo aqui também o meu e-mail, para caso alguém precise. Deixem-me só dizer que, em termos de adesão às sessões, nós estamos a falar, por exemplo, numa escola com 395 alunos, não é? E no total das sessões tivemos 48 participantes, em que 11 eram profissionais e 37 encarregados de educação. Esta é uma das dificuldades que sentimos, não é? Embora na fase Covid não fizemos nenhuma sessão online, dentro deste projeto fizemos outro tipo de sessões orientadas também para a saúde escolar, e tivemos de facto um maior número de adesão. Acho que este formato online, embora eu continue a defender o presencial, este formato online pode de facto ter uma mais-valia para chegarmos a mais pais. Queria só deixar esta orientação convosco. Obrigada. Joana, e eu então iria passar a palavra à Micaela para ela também poder fazer ou apresentar o seu ponto de vista relativamente à parentalidade consciente. Muito bem. Então, obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada, André. Gostei muito de ouvir falar da criança interior. Obrigada, Joana. Que bom ver-te, Joana. Há muito tempo que não te via. E obrigada à Ordem e obrigada ao Ricardo por este convite. Foi muito interessante para mim ouvir aqui a Helena, a Joana, desculpem, falar agora, que foste uma boa aluna, Joana. Realmente estás aqui a apresentar o conceito todo de parentalidade consciente vinda da Academia de Parentalidade Consciente. Eu queria salientar uma coisa que para mim é muito importante, que é quando falamos nos valores de parentalidade consciente, igual valor a responsabilidade pessoal, respeito pela integridade e a autenticidade, que são valores que eu introduzi neste conceito que vem de uma pessoa que para mim é muito especial, que é o Jesper, um terapeuta familiar dinamarquês com que eu estudei, e gosto sempre de dar os créditos a ele, porque realmente foi ele que me passou estes valores que para mim fazem tanto sentido e que são tão importantes neste conceito de parentalidade consciente. E podem ler muito mais sobre isto e muitas das coisas que a Joana apresentou no Educar com Mindfulness, num dos meus livros, do primeiro livro. O que é que eu queria falar assim mais um bocadinho hoje é daquilo que eu acho que é o principal desafio da parentalidade. E o principal desafio da parentalidade não são as crianças, não é saber lidar com o comportamento das crianças. O principal desafio da parentalidade somos nós pais. Nós é que somos o principal desafio nesta equação da relação pais e filhos. E nós somos o principal desafio porque carregamos uma série de crenças em relação à parentalidade que não nos são facilitadoras, pelo contrário, impossibilitam certas práticas de parentalidade que seriam muitas vezes muito mais úteis e saudáveis para a relação. Nós temos falta de conhecimento da origem da nossa parentalidade. Nós, acima de tudo, praticamos uma parentalidade tradicional, dependente da cultura onde nós estamos inseridos, e praticamos uma parentalidade muito, muito pouco científica. E isso é outra coisa que eu queria salientar aqui em relação à parentalidade consciente, é que é uma parentalidade altamente científica. Não é nada não é nada que eu possa propor dentro do âmbito da parentalidade consciente que não tenha um fundamento científico por detrás. E acho que isso é muito também importante salientarmos aqui.
Outra coisa que faz de nós pais o principal desafio é a nossa falta de capacidade de regulação emocional. Não nos sabemos regular emocionalmente. Tem a ver com isto que a Joana mencionou, do espaço entre emoção e reação. O nosso espaço é muito, muito, muito curtinho e temos dificuldade em nós, logo será um belo desafio também na relação com os nossos filhos. Também temos falta de disponibilidade, e não estou a falar só de disponibilidade de tempo, mas também de disponibilidade mental e emocional. Estamos tão embrulhados no nosso dia a dia, nas rotinas, ligados também às crenças das coisas que têm que ser feitas, que impossibilitam aqui de termos uma parentalidade com menos desafios. Mais uma coisa é a nossa falta de intenções claras, tal como a Joana também falou aqui, de importância de termos intenções na nossa parentalidade, de sabermos o que queremos fazer e porquê, de nós entendermos quem é a pessoa que queremos ser na relação com os nossos filhos. E essas intenções são o nosso barómetro. Sem elas podemos fazer qualquer coisa, né? É como a Alice no País das Maravilhas, na bifurcação, quando ela encontra o gato e pergunta qual é o caminho. E o gato pergunta para onde é que ela quer ir. Então, e ela responde, não sei. Então qualquer caminho serve. E não é isso que queremos numa parentalidade consciente. Uma parentalidade consciente é uma parentalidade onde eu olho de acordo com as minhas intenções e aquilo que eu acredito ser a coisa certa. É pensado, é propositado. Depois, mais uma coisa que é talvez aquela que é mais importante e mais prática, aquela que eu gostava de pegar hoje, tem a ver com a nossa falta de conhecimento do que realmente interessa para o desenvolvimento saudável da criança. Bem, nós, por norma, os pais não sabem isso porque estão tão ligadas às suas crenças e a tal parentalidade muito tradicional e com a falta dos seus recursos pessoais. E por onde é que começamos então? Bom, eu acho que o Ricardo já aí na sua introdução, ele apontou, e muito bem, a chave para este desenvolvimento saudável, que reside nos nossos relacionamentos, na forma como nós criamos relação com as crianças, reside na relação que nós temos com as crianças. Aliás, na parentalidade consciente, costumamos dizer que a solução está sempre na relação. E isto é uma das principais falhas que vivemos hoje em dia, tanto na parentalidade como na educação, nos sistemas de educação, nos jardins de infância, nas escolas, em todos os ambientes que as crianças, o que podemos diferenciar quando há sucesso é que há uma boa relação entre o adulto e as crianças. E se nós não estamos a focar neste momento em criar relações saudáveis, relações onde exista segurança para a criança e onde exista confiança mútua, então nós estamos, no fundo, a fazer a coisa errada. E aqui vou mesmo utilizar esta palavra de errado. Se nós não focarmos na criação desse tipo de relação, então não estamos num bom caminho. Então estamos a perder o principal ingrediente para nós ajudarmos os nossos filhos a desenvolverem bem emocionalmente, mentalmente, socialmente. E esta relação entre o adulto e criança é literalmente o fundamento para todo o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento de comunicação, para o desenvolvimento social, emocional e para o desenvolvimento do comportamento da criança. As crianças, elas criam essas conexões neuronais que eles precisam para desenvolver estas coisas todas nos seus relacionamentos mais importantes. E nós também sabemos que mesmo crianças que vivem em ambientes menos favoráveis, basta ver um adulto que saiba realmente criar essa relação com uma criança para o caminho dessa criança mudar e muito para um caminho muito mais positivo. E nós podemos agradecer uma série de pessoas que nos ajudam a perceber isso
em termos científicos, o que é que isso é importante. Posso só deixar alguns nomes, porque certamente há aqui pessoas que têm mais interesse nessa área. São psicólogos e educadores como o Dr. Alan Fogel, que fala do desenvolvimento através de relacionamento, o Alan Sproul, que é o desenvolvimento emocional, o Dan Siegel, que escreveu vários livros super acessíveis para pais também, que falam do desenvolvimento da mente, e outros que também falam do desenvolvimento dos pensamentos, que é a Barbara Rogoff ou Peter Hobson, por exemplo. E estas pessoas todas estão-nos a mostrar como o desenvolvimento do pensamento, da comunicação, o desenvolvimento da regulação emocional e comportamental, como isto acontece via o relacionamento com os principais cuidadores. E também podemos agradecer um grande neurocientista, que é o Stephen Porges, que desenvolveu uma teoria que se chama teoria polivagal, porque ele ajuda-nos a perceber como é que a nossa fisiologia toda afeta as nossas emoções e o nosso comportamento e a nossa capacidade ou não de regulação. Porque uma criança desregulada, que é uma palavra que eu acho que é muito mais útil utilizarmos do que uma criança mal comportada, porque há quem diga, e eu acredito que é mesmo assim, que uma criança que se consegue portar bem, entre aspas, ela vai se portar bem. Uma criança que se porta bem, porta-se bem porque isso é possível. Uma criança que se porta mal, ela porta-se mal porque é a única forma que ela tem naquele momento para satisfazer as suas necessidades, ligando também ali algumas coisas que a Joana estava a falar. Já agora, a Joana disse Pedro, quando falou do modelo laser que ela apresentou com base nas cidades, é o Pedro Vieira, para quem tem interesse mais nesse modelo, que é realmente o que nós utilizamos na parentalidade consciente aqui em Portugal. Mas então, nós pais, a nossa tarefa é de criar uma boa relação com os nossos filhos. E não há dúvida de que isto está no coração de tudo. E quando há desafio, então a informação que nós como pais vamos procurar entender é quais são as necessidades que estão aqui em falta, como é que eu posso ajudar o meu filho a regular-se para ele ter os recursos para se portar bem. Gosto de colocar portar bem entre aspas, porque isto é muito, muito relativo, mas todos nós sabemos mais ou menos o que é que isto quer dizer. E eu vou saber, como uma mãe ou um pai consciente que quer praticar uma parentalidade consciente, que estratégias utilizar, porque eu tenho as minhas intenções bem claras. E como a Joana referiu, e muito bem, se eu quero que o meu filho desenvolva honestidade, empatia, responsabilidade, respeito, então são esses comportamentos que eu preciso de demonstrar para o meu filho poder modelar. E é impossível uma criança aprender estas qualidades, é impossível uma criança aprender a regular-se através de prémios, através de autocolantes, através de quadros de bom comportamento, através de time-outs, através de todo tipo de estratégias que jogam com o castigo e recompensa, ou também são estratégias que jogam com o dar e retirar amor. Portanto, dou amor quando te portas bem, retiro amor quando te portas mal. Isso são todas estratégias que vão ao lado daquilo que nós sabemos em termos de investigação, de relacionamentos e desenvolvimento da criança neste momento. Infelizmente, ainda temos muitas propostas que vão nestas linhas comportamentais. E eu acredito que quem faz isso com as melhores das intenções, claramente. E um dos principais problemas desse método é que funcionam a curto, médio prazo. Mas a questão que nós temos sempre que fazer aqui é a custa de quê? O que é que eu realmente estou a ensinar ao meu filho? Estou a ajudá-lo a ter este desenvolvimento saudável que estamos a falar aqui? Estou a ajudá-lo a saber autorregular-se ou não? E a resposta normalmente é não. Porque autorregulação é basicamente impossível. Autorregulação, a criança só vai aprender a partir da corregulação com os pais, ou os pais ou os principais
cuidadores. A regulação acontece através da relação. Portanto, é mesmo muito importante nós percebermos que o nosso principal foco, por onde é que podemos começar, é que eu sei que as pessoas quando entram aqui na parentalidade consciente, às vezes começam a sentir uma série de culpa, acham que fizeram tudo mal. Eu sei perfeitamente o que quer dizer essa emoção. Quando eu li as primeiras coisas do Yes Period, há muitos anos atrás, eu lia um bocadinho no livro, eu pausava, lia um bocadinho e pausava, e depois percebi que eu podia transformar essa sensação de que eu tinha feito algo de errado, essa sensação de culpa, para uma ação consciente. E isso é uma das coisas mais bonitas com a parentalidade consciente, porque ela funciona sempre, nem que seja no momento a seguir. Quando eu tomo consciência de que eu estou desalinhada das minhas intenções, tenho sempre essa possibilidade, no momento de seguir, de pedir desculpa e fazer diferente. E são esses momentos que criam ainda mais confiança nas relações. São esses momentos que fortalecem as nossas relações. E só porque nós às vezes nos desviamos daquilo que acreditamos que ser a coisa certa, não quer dizer que a coisa está perdida de todo. Quer dizer que nós temos sempre uma nova oportunidade, e frustração, irritação, conflitos e lágrimas fazem todos parte de uma infância feliz. A diferença está precisamente nestes momentos de reconexão que nós temos a seguir, que vão fazer as nossas relações crescer e fortalecer. Há uma técnica japonesa muito gira, que agora não me lembro o nome, assim, um nome um bocadinho complexo, que é uma tradição que se faz quando se parte um jarro. Eles juntam as peças com o outro, então fica uma coisa ainda mais bonita. Né? Todas as pecinhas juntam-se e depois tem nas raças, quando se arranja o jarro novamente, ou a taça, temos esses arranjos em ouro. É um bocadinho esse em princípio que eu acredito que a parentalidade consciente nos permite fazer. É Kitsiguri, penso que é assim que se chama essa técnica. Há imensa informação na internet sobre isso. E acho que podemos manter essa imagem e levá-la connosco. E queria fazer uma última ligação aqui ao que o André partilhou no início sobre a nossa criança interior, porque são muitas as pessoas que não tiveram uma infância ideal, mas há um psiquiatra finlandês que escreveu um livro, se eu traduzir o título, escreveu um livro que se chama Nunca é Tarde para Ter uma Infância Feliz. E nós podemos hoje cuidar dessa criança interior e não somos responsáveis por aquilo que nos aconteceu, mas somos responsáveis por aquilo que está aqui presente agora. E penso que é isso que o André também nos queria dizer. Somos responsáveis por isso que está aqui agora, e ao cuidarmos do que está aqui agora, nós tornamos-nos também pais e mães mais conscientes, que podemos cuidar melhor dos nossos filhos. E essa nossa perfeição na imperfeição é que também nos ajuda para que os nossos filhos se sintam bem também quando erram, também quando eles não estão a agir de acordo com o suposto, mas que com essa nossa ajuda podem ganhar aqui uma resiliência, que eu acho que é algo que nós precisamos muito mais na nossa sociedade hoje em dia. Portanto, o que eu gostava que os pais e as mães que ouvem isto, que retirassem acima de tudo, é esse autocuidado que o André, penso que começou aí por partilhar, para nós podermos cuidar melhor dos nossos filhos, de nós sabermos quais são os nossos gatilhos, como é que eu posso cuidar de mim para não ser tão triggered, não é? Para não reagir de tanta forma. Como é que eu posso aumentar o meu autoconhecimento? Como é que eu posso aumentar o meu espaço entre emoção e reação para conseguir viver melhor e agir melhor de acordo com as minhas intenções? Obrigada.
Muito obrigada pelas suas palavras, pela partilha do seu muito conhecimento e vasto conhecimento. Eu queria, antes de abrirmos a discussão para os colegas que estão online, perguntar ao André, à Joana, ao Pedro, ao Ricardo e à Catarina, se querem fazer algum comentário. Antes de podermos abrir, pedir à Patrícia que nos abra as questões dos colegas que estão online. Era melhor pegar nas questões, diria eu. Desculpa, Ricardo. Só 20 segundos, 20 segundos. Era só partilhar convosco que a melhor prenda que nós podíamos dar aos nossos filhos hoje foi estar aqui a ouvir-vos. Aprendi imenso, eu e a Catarina, está aqui ao meu lado, a ver se nós conseguimos agora cuidar melhor do nosso bebé com essas técnicas que vocês aqui partilharam. Mas eu fixei uma porque vai muito ao encontro daquilo que nós também temos dito e temos defendido em alguns fóruns relacionados com o desenvolvimento da criança. Tem muito a ver com esta sociedade demasiado competitiva que nós, de forma consciente ou inconsciente, estamos a construir. E nós transmitimos isso às nossas crianças, com os quadros de mérito, com quantificar demasiadas notas, com alguns prémios também. E eu temo que não estejamos a ir pelo melhor caminho, pelo caminho que trará melhores resultados no nosso futuro. Portanto, se queremos uma sociedade mais colaborativa, onde a cooperação seja a base de sustentação das relações, temos que começar a refletir nesta pressão que muitas vezes colocamos sobre os nossos filhos e potenciar demasiado esta competição quase diária. Eu gostei muito de vos ouvir e claro, o rapport, a relação que nós vamos criando com as pessoas que viajam ao nosso lado é de facto o que irá construir o nosso legado e, portanto, quanto melhor nós conseguimos nos relacionar com a nossa família, os nossos amigos e os nossos filhos, que serão sem dúvida o nosso reflexo, não só nosso, obviamente, mas a aprendizagem em casa, os valores que os pais transmitem e a Mia falou muito na questão dos valores, da confiança, etc. Realmente é o caminho e estou muito grato e muito contente por presentearmos hoje todos os nossos colegas, cerca de 600, 700 que estão a ouvir-nos, com esta prenda magnífica para nós cuidarmos melhor dos nossos filhos. Muito obrigado. André, queria fazer algum comentário. Muito obrigada ao Ricardo. Não, queria só mesmo, se calhar, aproveitarmos aqui as questões como ponto de partida depois para mais uma ronda. Ok, então eu vou colocar as questões que me estão a ser enviadas pela nossa colega Patrícia. Há uma das colegas que pergunta à Joana qual foi a formação que fez na área da parentalidade consciente, porque trabalha num serviço de pedopsiquiatria onde aplica as técnicas de mindfulness com os jovens, mas tem alguma dificuldade em aceder aos pais. E por isso gostaria de saber mais nesta área para mais facilmente chegar aos pais. Então, a Patrícia, eu fiz a formação com a Mia, com a Micaela Vance. Peço desculpa, Joana, não é a Patrícia, é a nossa colega Filipa. Filipa, Pascuinha. Ok, Filipa. Eu fiz a formação com a Mia, que está connosco hoje, com a Micaela Venn, a formação de certificação em parentalidade consciente. Micaela, acho que foi a segunda, portanto não sei há quantos anos foi, se calhar saberás melhor do que eu, mas foi na altura, foi logo a segunda. A Mia, eu acho que, se eu não me engano, Mia, havia a publicação em termos de Facebook, a dinamização e depois, entretanto, houve o iniciar desta certificação em parentalidade consciente. Na altura já tinha o livro, já tinha também alguns livros relacionados com a parentalidade consciente. Era um tema que, de facto, me despertava muito interesse e foi com a Mia que fiz na altura. Portanto, já não sei bem há quanto tempo, mas foi a segunda, já deves ter feito imensas, não é? Já lá vão 15 edições da certificação, foi 15, sim, 15ª agora, mas na página da Academia da Parentalidade tem lá a informação. Uhum.
Micaela, algumas das colegas que estão a assistir pedem que se lhe pode escrever ou se nos pode enviar por escrito o nome dos autores que referenciou, porque algumas têm muito interesse em fazer uma pesquisa mais aprofundada e por isso pedem que se não se importa de escrever no bate-papo para os eventos da Ordem, que depois serão reencaminhados para as colegas que querem saber essa informação sobre os autores que referenciou e que são também importantes para elas. Claro que sim, há só um que é Eventos da único Ordem dos Enfermeiros. eu partilho aqui no chat, sim. Ok, que depois a colega fará o reencaminhamento. Há uma colega que é Clara, que pede à Joana se pode fazer alguma distinção entre a qualidade das formações, porque ela tem feito uma pesquisa e tem encontrado algumas que lhe parecem que nem sempre são de qualidade. Se quer fazer alguma referência, eu penso que a Joana já tocou no assunto, mas é importante para as colegas perceberem aquilo que a levou a escolher a formação que fez. Certo. Portanto, comparação não posso fazer, não é? Portanto, eu fiz a certificação com a MIA. Para mim, é uma certificação que efetivamente eu recomendo porque foi, acima de tudo, um curso de desenvolvimento pessoal. Portanto, acho que é mais disso que se trata, não é? Para além dos conteúdos facilitados, foi um curso que é transformador a nível pessoal, porque pelas dinâmicas que utiliza, pela presença, pelos formadores que estão envolvidos, permite-nos, de facto, sentir que a mudança vem dentro de nós. Não é? Eu há pouco disse, a parentalidade não é um curso, portanto, não, a Mia faz questão de dizê-lo nas suas formações, portanto, aquilo é base e depois, a partir dali, nós temos que continuar o nosso percurso. Mas, acima de tudo, foi muito interessante porque foi, para mim, um curso de desenvolvimento pessoal. Por isso, se tiver que recomendar, claro que recomendo o curso que fiz com a Micaela. Muito obrigada, Joana. Para já não estão a ser colocadas mais questões, mas eu gostaria de lhe colocar uma questão, se não se importar. Tendo em conta que tem estado a fazer, ou esteve a fazer já dois ciclos de formação na área da intervenção em contexto escolar, para além dos testemunhos que nos trouxe e que permitem validar o processo de sensibilização que fez, no fundo foi de sensibilização para a parentalidade consciente, como é que podemos avaliar o resultado ou como é que pretende avaliar o resultado deste projeto de intervenção? Eu já suspeitava que esta pergunta ia surgir. Porque efetivamente nós somos muito formatados, não é? E a partir da nossa prática implica sempre isto, não é? Uma avaliação, uma monitorização. Pronto, e de facto é óbvio que sim. E peço desculpa, Joana, é porque quando se implementa um projeto, nós só conseguimos que ele seja replicado se conseguirmos mostrar os resultados do mesmo. Exato. E portanto, como eu há pouco disse, nós tivemos este digamos, acontecimento que foi a questão do Covid, não é? E que nos levou a não terminar o projeto. Neste momento estamos a pensar em implementá-lo no próximo ano, a oferecer, digamos assim, apresentar o projeto aos diferentes agrupamentos, também para não centrar esta oportunidade apenas num. Portanto, nós temos 5, todos os agrupamentos será apresentado este projeto e estamos a pensar, avaliar com a aplicação provavelmente de um questionário que iremos construir, o antes e o depois, as formações, não é? Que vão avaliar, digamos, o impacto e as mudanças que ocorreram mediante aqueles objetivos que nós vamos definindo, não é? Se calhar terá a ver com a utilização do elogio, do reconhecimento, das estratégias que utilizam, não é? E vamos tentar centrar isso provavelmente num questionário para ser aplicado na escola, nos professores, nos educadores, nos pais também, não é? E para depois no fim fazermos a avaliação e percebermos que mudanças ocorreram na vida, na relação, em estratégias que utilizam para construir esta relação com a criança.
Portanto, também aceitamos sugestões, se alguém tiver alguma sugestão, também aceitamos essas sugestões, mas de facto é um projeto também em construção, digamos assim. Esta parte da avaliação é de facto algo que temos que trabalhar. Muito obrigada, Joana. Posso dizer uma coisa em relação a isto da avaliação? Sim, sim. Muitas vezes torna-se um grande problema porque queremos parâmetros muito específicos para avaliar, tipo mudanças de comportamento, né? Comportamento A mudou para o comportamento desejado B. E não é assim tão simples quando falamos em relacionamentos, né? Nem é tão simples quando falamos em bem-estar emocional e mental, que no fundo é isso que queremos atingir aqui, o que complica aqui um bocadinho os fatores de avaliação. Mas há algumas coisas feitas interessantes à volta disso, algumas já aqui em Portugal, de outros programas, mas também lá fora. Portanto, se procurarem em inglês por Mindful Parenting e não tanto Conscious Parenting, parentalidade consciente, então encontra-se bastantes coisas, nomeadamente americanas e australianas, à volta disto também. Obrigada, Mia. Obrigada, Micaela. Micaela, há uma colega, Pilar, que pede se lhe pode abordar um bocadinho quais as estratégias / fatores facilitadores que podem melhorar a relação com as crianças. Bom, em primeiro lugar, a primeira ferramenta que nós temos é a nossa observação. Se nós observarmos aquela criança que temos à nossa frente, exatamente como ela é, sem as tais crenças sobre o que é bom comportamento, mau comportamento. E depois, pegando em um ponto que a Joana mencionou, que tem a ver de utilizarmos a lupa do detetive, não é? Nós procuramos decifrar o comportamento em vez de corrigi-lo. E percebemos que as crianças são como nós, não é? Eles querem ser vistas, querem ser ouvidas, tal como todos nós. E se elas estão sempre a ser julgadas e estamos sempre a corrigir comportamentos, não há espaço para criar relação. Mas se eu colocar a lupa, conseguir perceber que necessidades é que este comportamento está a comunicar, porque o nosso comportamento é apenas e só uma forma de nós satisfazermos as nossas necessidades. A Joana falou da necessidade de nos alimentarmos, né? Mas podemos falar de necessidades fisiológicas, mas podemos também falar de necessidades emocionais e psicológicas. E quando nós estamos com uma criança muito, muito pequenina, não é? A Joana deu esse exemplo, porque estamos sempre ali em busca de conseguir perceber o que é que está por detrás deste choro, que é um exemplo assim muito simples que muitas vezes utilizamos. Mas o que é que está por detrás da criança a tirar os brinquedos? Não é só para me chatear, há alguma outra coisa que eu preciso aqui de descobrir. Portanto, se eu for um detetive ou observador, vou descobrir muitas coisas que me vão ajudar a criar boas relações, porque a minha tarefa como mãe, como pai, é satisfazer necessidades. E eventualmente posso satisfazer desejos. É importante eu perceber a diferença entre os dois. Depois a segunda parte, eu também perceber que aquilo que eu estava a dizer, que a irritação, conflitos, lágrimas também fazem parte de relacionamentos felizes. E de eu perceber que os meus filhos têm a direito à sua opinião e à sua reação em relação a aquilo que eu faço ou não faço. Né? E eu conseguir oferecer espaço a isso. Isso eu vou conseguir se eu trabalhar em mim, o meu autoconhecimento, a minha regulação, o meu espaço entre a emoção e reação. Mas, acima de tudo, observar. E se as pessoas tiverem interesse em aprender mais, por exemplo, sobre o modelo laser, como uma excelente ferramenta para nós conseguirmos fazer esse trabalho de detetive com mais facilidade, percebermos que necessidades é que estão realmente aqui em causa. E isso facilita-me imenso e retira muita carga disso da parentalidade, retira muita carga de fazer a coisa certa, porque quando o outro, e nós sabemos isso, quando nós estamos com alguém que nos procura entender e não que nos procura corrigir, somos muito mais predispostos a ter uma relação com essa pessoa. Muito obrigada, Micaela. Até o momento não chegaram mais questões. Eu não sei se alguém do painel quer fazer algum comentário. Ontem, quando conversava com o André, estávamos a falar das questões dos nossos
meninos estarem muito apelativos em termos da comunicação digital, de isso muitas vezes levar a comportamentos que podem ser de violência, como o bullying. Em que medida nós conseguimos, de alguma forma, acompanhar estes pais e estes meninos no sentido das relações saudáveis, neste contexto que muitas vezes, e a pandemia trouxe muito da violência digital, como é que podemos trabalhar estas questões? E lanço a questão, quer para a Micaela, para o João ou para o André, que trabalham no terreno e que provavelmente lidam com estas questões. Depois também há uma questão que é colocada aqui por a Susana, que diz que quando as crianças estão internadas, acompanhadas pelos seus pais, e vemos comportamentos desregulados na relação com os pais, como é que os enfermeiros podem e devem intervir, ou se devem intervir, ou se devem deixar os pais que desempenham o seu papel conforme desejem? Bem, a pergunta é longa, mas eu posso voltar a lê-la. Não, eu percebi, professora Helena. Pegando aqui nestes 2 pontos que frisou, e se calhar pegámos aqui um pouco nesta questão dos miúdos e da escola, e muito aqui já foi falado, não é? Muitos dos miúdos que conhecemos, os mais pequenos, mais do que a comunicação verbal, expressam-se muito pelo corpo. E voltamos ao ponto de partida desta sessão, da questão da criança e da questão do brincar, não é? E de que forma é que nós, adultos conscientes, conseguimos ler aquilo que a criança ou o miúdo mais pequeno consegue nos dizer pela expressão corporal. Muitas vezes temos necessidade de catalogar estes comportamentos, não é, como violentos, mas a literatura vai-nos mostrando aqui a cada vez mais necessidade que temos de distinguir os conceitos de violência e de agressividade, não é? E eu defendo muito isto na minha prática, que muitas vezes sou confrontado com situações dos meninos maus, não é? Ou seja, os miúdos agressivos e não violentos para mim. Porquê? Porque a violência implica, em termos conceptuais, uma intencionalidade de infligir algo ao outro, não é? Quando algum miúdo inflige de alguma maneira um comportamento dirigido de agressividade ao outro, não é? Ele de alguma maneira nos está a dizer algo, está a comunicar connosco, não é? Seja adultos, seja o professor, seja os colegas. Não estou com isto de todo a desculpar qualquer tipo de comportamento. Entendam bem um pouco esta necessidade de diferenciação dos conceitos, que é, muitas vezes olhamos para estes miúdos como os miúdos desafiantes, não é? E depois muitas vezes chegam ao pé de mim numa situação limite a dizer: eu sempre fui um menino mau, portanto eu só me sei comportar assim. Não é? E o trabalho, não é? Como a professora Helena estava a dizer e bem, dos profissionais não é a varinha de condão, não fazemos os pozinhos para lim-pim-pim, transformamos os maus nos bons. Não é? Transformamos um miúdo com determinado comportamento a tentar descobrir que ele também tem comportamentos que podem ser mais ajustados. Não é? Esta coisa do bom, do mau, do certo, do incerto, do errado, não é? É sempre algo que temos muito configurados, e a Micaela foi falando disto e bem. Eu acho que nós já estamos configurados enquanto adultos e enquanto formatação de pais a estas crenças, não é? E estas próprias expectativas que vamos criando. Costumo dizer que a formação dos pais ou de pais não é quando a criança nasce, não é? E se calhar nem é quando temos o testezinho de gravidez que dá os 2 tracinhos, é muito antes, não é? É toda esta preparação à partida para esta parentalidade, não é? E depois o que é que nós apanhamos? Um boom de informação. Somos das sociedades mais evoluídas em termos de informação, em termos digitais, não é? Só que depois também não somos seletivos na informação. Não é? O que resulta com um tipo de terapeuta não resulta com outro. Um tipo de intervenção pode não resultar com outro. A questão é que queremos afunilar toda a informação, não é? E somos, como eu costumo dizer, há um pai, uma mãe e 1325 opinadores. Porque estava a pensar agora aqui neste casal que está aqui espetacularmente no ecrã, não é? Certamente que vocês já ouviram que
coloquem o bebê assim, coloquem o bebê a dormir assado, agora está a chorar, então agora não vais, agora vais. Epá, respirem, né? Deixem os pais organizarem-se no sentido de o que é que vocês acham que é a melhor estratégia para o vosso filho e o que é que eu, enquanto terapeuta, enquanto técnico, posso ajudar, não é? A tentar descobrir a melhor solução. Agora, se o miúdo dorme com 2 anos na cama dos pais, ou ainda bebe, ainda mama a partir de 1 ano e meio, é incrível a capacidade que nós temos de opinar. E depois é aquilo que a Micaela estava a dizer, é que nem nos preocupamos em olhar para a parte científica, não é? Sabemos das crenças, porque a minha mãe e a minha trisavó já o fazia, portanto, se ele chora, não vais. Porque ele habitua-se ao colo. Epá. Olhemos para os pais como pais que estão a fazer o melhor trabalho possível. E é um trabalho que não vamos aqui utilizar, obviamente, vernáculo, mas é um trabalho quase hércules, não é? Dizer assim, sim, ok, estou a fazer o melhor possível. Agora, ele ainda chora, ok, vamos arranjar estratégias para ele não chorar tanto. Ele ainda acorda de noite, ok, vamos arranjar sempre em conjunto, não é? Esta desregulação da criança, não é? É uma forma que ela tem de dizer assim, eu preciso de ti. E eu não posso dizer aos pais, olha, estão a ver, ele está a chorar porque vocês são maus pais, porque vocês não dão o cuidado, vocês já deviam estar a agarrá-lo ao colo. Não, nós somos mediadores da relação. Nós não somos os opinadores, nós somos mediadores. E a professora Helena estava a dizer que em contexto de hospital, não é? Eu acho que nem é preciso hospital. Basta estarmos num jantar de amigos, não é? E pensar que quando uma criança ou um filho de um amigo nosso faz algum tipo de comportamento, a primeira resposta do colega do lado é se fosse meu filho. E eu digo assim, bate palmas, porque assim é fácil. É do outro, não é? Assim é fácil, todos fazemos, não é? Até a minha, daqui a 2 meses, ir para o continente e mandar-se para o chão porque era um boneco. E eu vou dizer assim, o que eu dizia das birras. Não há catálogos. Há um conjunto de indicações, há um conjunto de estratégias, há algo, mesmo no curso, né, na questão da parentalidade consciente e positiva, há umas estratégias que podemos utilizar, mas sempre adaptado a cada pai. Não somos esta coisa do perfeito, do extraordinário, não é? E depois também ouço o contrário, que é, incrível, hein? A tua filha ou o teu filho, ela é espetacular. E eu costumo dizer assim, pois, mas acredito que isto deve dar um trabalho que a malta nem imagina. Mas ela porta-se tão bem, lá está, porta-se bem. Porquê? Porque socialmente, se calhar não faz 30 por uma linha, ou se calhar eu, no dia que faço 12 horas, chego a casa e digo assim, ok, ela precisa de brincar e eu brinco, não é? E depois também temos esta consciência de quando é que eu estou disponível. Estou mais disponível que a minha mulher está mais cansada, vou eu. Não é? Esta capacidade de nos regularmos, mas olhamos para as crianças, não é? Olhamos para as birras, para o choro, para a desregulação, como algo que menos aflitivo e mais consciente de dizer assim, ok, o que é que eu posso fazer de diferente? Depois rapidamente cala-te, não chores, não estejas assim. Porquê? Porque também já estamos em reação, já estamos cansados. E junta-se tudo e dá uma bela bola explosiva de já nem estou a fazer bem, nem a ele, nem a mim. Portanto, isto é a procura deste equilíbrio, ao contrário da procura da perfeição. Eu costumo devolver muito isto aos pais e tenho, nomeadamente nas questões de internamento, não sei se têm noção, mas em termos de internamento pediátrico, os internamentos de pedopsiquiatria são os únicos que não têm os pais presentes, ou seja, a pediatria tem, todos os internamentos pediátricos têm, com exceção da pedopsiquiatria. E muitas vezes eu tive situações de pais a dizerem-me, com você ele porta-se bem. Não é? Porquê? Porque eu sou técnico, não é? Porque ele teve ali uma relação, não é? Se calhar de um limite versus afeto, que se calhar não tem em casa, porque também não tem que o ter, porque é o pai e a mãe, e são papéis distintos. Não é? E é o que eu digo ao pai, eu aqui tenho um papel diferente, e você certamente, e a mãe, você certamente está a fazer o melhor possível. Agora, temos que falar com o Manel, não é? No sentido de
ele entrar no carro quando vem da escola e a minha primeira pergunta não seja: estás-te bem? Porque há uma semana que eu ando a ouvir recados da professora. Eu conto muitas vezes esta história com uma das técnicas da minha filha, quando eu fui buscar. Pá, e houve uma vez que ela chegou-se ao pé de mim e disse: olha, a Laura teve, e isto foi como eu recebi a informação, porque era tudo negativo naquele dia. Correu mal, nananana. E eu, muito calmamente, disse: então agora diga-me lá o que é que correu bem hoje. E ela: o quê? Sim. O que é que correu bem? Não, tirando isto, ela teve as outras horas todas a brincar. Pronto. Então é assim, o que é que eu devolvi a essa técnica? Você hoje está a falar com o André, que é um pai que consegue ver muito mais além do que esta parte negativa. Mas se você encontrar aqui um pai mais ansioso ou uma mãe, certamente vai-lhe provocar uma reação mais negativa, que vai ficar muito mais aflita quando for para casa, que vai criar uma maior tensão com o filho e vai querer que ele se porte como deve ser, não é? Como deve ser. Ou como nós temos as nossas crenças e expectativas que tudo corra bem. Portanto, meus amigos, isto não há milagres, nós não fazemos pozinhos para lim-pim-pim. Certamente que enquanto técnicos temos aqui um papel diferente. Da mesma forma, os miúdos quando estão na escola, não é? E quando estão com os professores têm uma maneira diferente. Quando estão com os amigos têm outra maneira diferente. Quando chegam ao pé dos pais têm outra maneira diferente de estar. E é dentro destas relações que vamos basicamente moldando as nossas crianças. Mas ela com o pai respeita mais o limite com a mãe. Mas não é melhor nem pior, é diferente. É só percebemos que é diferente. É como olharmos para uma turma de 27. André, mas eu sou professora e se eu não coloco aquele 27º que está lá ao fundo a fazer barulho fora da sala, eu não consigo controlar os outros todos. Então, de que forma é que eu me posso disponibilizar para aquela turma e perceber as diferenças uns dos outros, não é? E dizer, ok, então vamos criar aqui uma dinâmica diferente. Perder 10 minutos, em vez de olharmos, abrirmos o ecrã e dizer, como a Joana dizia bem, quando eles vêm do recreio, não é, com a excitação toda, não é? E a nossa necessidade do controle é tão grande que acabou, a brincadeira acabou quando a campainha tocou. Meus amigos, vamos. Porquê? Porque é a minha ansiedade, é a minha angústia de querer passar já a informação do programa literário que eu tenho que dar. Pronto. Ou seja, é mais a minha angústia do que propriamente a das crianças. Porque se eu chegar e ficar a observar um conjunto de 10, 15 crianças numa sala e ficar em silêncio, podem ter a certeza que demorando 5, 10 ou 20 minutos, eles acabam por se autorregular. Porque eles são capazes disso. Agora, como nós queremos controlar tudo, não é? Acabamos por entrar também neste descontrole de olhar para elas às vezes como bicho, como aquilo que falava ontem com a professora Helena, não é? Em relação também a esta questão do bullying, não é? Mais uns dias em que tivemos 3 dias seguidos a falar de bullying pela situação que se passou. E depois, o que é que se faz a seguir? Está na CMTV, está na RTP, está na SIC, está na TVI. Programas de prevenção. As aulas de cidadania para trabalharmos as competências relacionais e emocionais das crianças. Não basta só o português, a matemática, as ciências, a história, é tudo importante. Mas se não tivermos uma componente de trabalho emocional, de trabalho das relações, que isto também se aprende na escola, porque isto depois é muito bonito, isso é dos pais, não, isso é com os professores, não, isso é com os colegas, meus amigos, trabalhar em conjunto, é só isto. Não, a culpa não está no pai, a culpa não está na mãe, a forma como o filho agiu, tanto é necessário acompanhar a vítima de bullying, como este jovem ou esta jovem que proporcionou este comportamento agressivo. Não é? O que é que ele levou a isto? Mas não, o que é que estamos formatados? Vamos embora! Coitada daquela miúda que obviamente não teve, se calhar, a consciência do ato que estava a praticar, e volto a dizer, não estou a defender estes atos, bem pelo contrário, mas neste momento está a ser ela própria vítima de bullying. Não é? E onde é que está o nosso trabalho? Não é? Enquanto técnicos, enquanto saúde escolar, enquanto professores, enquanto agentes de ensino, não basta conteúdos programáticos. Temos de trabalhar as relações, temos de trabalhar as emoções, temos que perceber o que é que se passa em cada sala. Às vezes vou à escola e digo assim, olha, professor, já nos mais pequeninos, às vezes nas escolas, fazer estas sessões de educação para a saúde, ao nível da saúde mental e das emoções. Eu digo, olha, já reparou naquele aluno assim, naquele aluno A, B ou C? Porquê? Porque emergem coisas, não é? Que na aula corrente do plano curricular não emergem. Isso, olha, se calhar
estávamos aqui um bocadinho mais atentos, não é? Como estavam a dizer há pouco, né? Este olho detetive, né? Nós se calhar às vezes temos mais. Olha, já reparou ali naquele jovem, né? E há coisas que me custam muito a ouvir, que é, ele é dos seus, e os meus é saúde mental. Ouvir isto ao fim em pleno 2021, com ligações de 5G, Wi-Fi, webinars e tudo mais, ainda temos que muitas vezes pegar nas nossas crenças em relação à saúde mental, né, e às nossas expectativas, e se calhar termos mais disponíveis para este novo mundo, para estas relações, para esta parentalidade, e deixarmos de ser tão opinadores e sermos mais agentes mediadores e de potenciar o próximo, porque cada um tem lá dentro de si o potencial imenso para se transformar, mais não seja a partir de hoje. André, eu se calhar colocava à Micaela a questão que a colega que a colega apresentou relativamente aos comportamentos dos regulados entre pais e filhos na unidade de internamento, e para complementar aquilo que o André também abordou, onde é que os enfermeiros devem intervir, ou se não devem intervir e devem os pais e deixar que os pais intervenham e regulem o comportamento da criança. Enquanto eu estava a ouvir aqui o André, eu lembrei-me de uma coisa que eu costumo dizer, que eu era uma mãe muito melhor antes de ter filhos, não é? E acho que muitos de nós, muitos de vocês certamente também se conseguem dizer, como o André dizia, né? Ai, se fosse comigo, né? Os meus filhos nunca, não. Ai, não, espera lá. Né? Portanto, acho que admitirmos essa humildade, com humildade admitirmos isso, acho que é importante. Como eu acredito que a parentalidade consciente é uma parentalidade que nós podemos, é uma forma de agir e ser e estar que nós podemos utilizar em qualquer relacionamento. O que eu acho será o papel de um enfermeiro, de uma enfermeira que quer praticar consciência nas suas relações, seria fazer exatamente com esses pais o que faria com as crianças. Ou seja, observar esses pais, entender quais são as necessidades desses pais e utilizar uma comunicação consciente com esses pais, procurar perceber quais são as intenções desses pais e depois, mediante isso, passar aquela informação que eu penso que será útil. Sempre no intuito de entender e conectar primeiro e não de ensinar e moralizar e julgar o que esses pais estão a fazer. Portanto, eu acho que esse é muitas vezes o desafio, o principal desafio quando falamos destes conteúdos, destes conceitos, não é praticarmos nós que acreditamos nisto, praticarmos isso com as crianças, é de praticarmos isso e vivermos estes valores da parentalidade consciente, no igual valor, respeito pela integridade, autenticidade e responsabilidade pessoal, na relação com outros adultos que agem de uma forma que nós avaliamos como incerta, de alguma forma, né? Portanto, quando nós conseguimos fazer isso, estender isso também para outros adultos, então aí penso que estamos verdadeiramente num caminho consciente, e também nesse caminho é que nos tornamos realmente influenciadores, não é? Uns influenciadores conscientes. Não somos que estamos a ajudar ou a apontar o dedo aos outros, ok? Eles precisam de fechar aqui o espaço onde eu estou, portanto eu vou ter que desligar agora e dizer adeus a todos, ok? Portanto, agradeço imenso aqui a presença de todos e até breve, tá bom? Obrigado, Miquel. Desculpem. Obrigada. Micaela, e até breve. Muito obrigada. Deus. Eu também iria, tendo em conta o tempo, que está praticamente dentro do tempo limite que quer o Pedro, quer o Ricardo me disseram ser aquele que era para o webinar, e não havendo mais nenhuma questão, se considerarem que podemos terminar, passaria a palavra aos colegas Ricardo, Pedro e também ao André e à Joana, para podermos fechar aqui o webinar, se assim considerarem.
Eu queria apenas agradecer a todos a presença e realçar que foi uma noite de aprendizagem, pelo menos para mim, mesmo sendo especialista em saúde mental e psiquiatria. A bagagem que os colegas têm, a Miquela e a professora Helena, é muito maior do que a minha e penso que saímos todos mais esclarecidos de como atuar em determinadas situações, sejam com os nossos filhos, seja com os filhos que nós cuidamos enquanto profissionais. E penso que isso é o mais importante da noite de hoje. Muito obrigado a todos. Ricardo, se quiseres falar. Sim, se refletirmos um pouco, uma das principais vantagens que temos enquanto ser enfermeiros, nem tudo obviamente é bom, nem tudo obviamente é mau, mas a verdade é que nós não conseguimos despir a farda. Portanto, esta questão de ajudarmos os outros, de fazer magia com as crianças, potenciar comportamentos saudáveis, etc., para não usar aquela terminologia que o André criticou, e muito bem, do certo e do errado. Isso de facto depende sempre do ponto de vista de cada um e daquilo que é o mapa-mundo de cada um, mas a verdade é que nós somos uns influenciadores natos, e isso é uma responsabilidade mesmo muito grande. Mesmo em jantares de família, jantares com amigos, passeios, etc., qualquer relação que tenhamos com o outro, esta competência que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida profissional, dá-nos esta responsabilidade diária e instantânea de potenciarmos o melhor que as pessoas têm. E isto é fazer magia. Eu fico muito contente, por exemplo, quando soube agora que a Joana tinha feito a formação com a MIA e implementou e trouxe, ou melhor, consolidou bem aquelas terminologias, aqueles conceitos, estudou-os, aperfeiçoou-os, aprofundou-os, etc., e implementou-os, e hoje está a fazer a diferença na vida de dezenas e dezenas de crianças. E isto é fazer magia, isto é o melhor que nós temos. E estes webinars, estes momentos de partilha, servirão sobretudo para isto. Os 500 colegas que tiveram a assistir, ou 600, certamente que amanhã eu não vou afirmar com a certeza absoluta que vamos todos fazer a diferença já amanhã, não é nada disso, mas acredito que fica sempre qualquer coisa, fica sempre uma semente, e certamente que amanhã vamos olhar para os nossos filhos e vamos olhar para as pessoas que se cruzam connosco de uma forma diferente. E foi realmente uma noite muito boa e, como eu disse há pouco, foi sem dúvida a melhor prenda que podíamos oferecer aos nossos filhos, foi ter estado aqui a ouvir, e deixo um desafio grande ao Pedro para que se volte a repetir este tema. Nunca é demais nós sensibilizarmos uns aos outros da importância desta autoconsciência, desta reação e emoção, destes conceitos que são magníficos e que, quando bem aplicados, realmente fazemos a diferença na nossa vida e na vida de quem viaja ao nosso lado, e potenciamos a felicidade, porque quer queiramos, quer não, no final do dia é o que todos nós queremos, não é? É sermos todos felizes, e a melhor forma de alcançar essa felicidade é, sem dúvida, praticar esta parentalidade, portanto, consciente e positiva. Muitos parabéns a todos. Joana, muito obrigado pelo teu trabalho. Foi sem dúvida inspirador, e tenho a certeza que vais ter dezenas de colegas a pedirem-te ajuda para também implementarem esses projetos noutras UCCs. O André, já nos conhecemos há muitos anos e aproveito para o parabenizar por todo o trabalho que ele desenvolve, muitas vezes fora da caixa. E de facto é aí que nós devemos também atuar, fora dos formalismos, para sem dúvida fazermos a diferença na vida das pessoas. E a professora Helena, é sempre um prazer revê-la, e foi um gosto muito grande, e obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui connosco. Um abraço a todos, e eu gostava que fossem vocês a terminar com as mensagens, está bem, pessoal? Muito obrigada, e eu agradeço do fundo do coração a oportunidade que me deram de poder estar presente neste webinar, de poder estar com os colegas e de poder, de alguma forma, ter uma participação naquilo que é a vossa construção dos lugares que permitem à criança não só crescer, dos lugares e das boas práticas que permitem a promoção da saúde da criança nas suas múltiplas vertentes, e, sobretudo, quando o vosso trabalho se dirige numa perspectiva de autonomia
para que a criança seja o melhor ser humano que é possível nós, nas nossas imaginações, podermos percepcionar e que hoje nós comemoramos e por isso todos trabalhamos em prol de um mundo melhor para as crianças e eu acho que hoje com os testemunhos dos colegas que estiveram presentes, conseguimos de alguma forma percepcionar os lugares e as boas práticas que cada um constrói para um mundo melhor para as crianças e para as suas famílias e para mim foi um prazer poder estar convosco neste curto espaço de tempo. Muito obrigada e até breve, se Deus quiser. Eu também gostaria de dizer umas palavras. Há bocadinho, quando se falou desta questão de fazer a formação e depois implementá-la, eu acho que também era interessante partilhar que, primeiramente, a partilha que eu fiz foi a nível dos profissionais, quando fiz a formação. Depois também pertencia ao núcleo de formação e organizámos formação para profissionais de saúde. Portanto, eu fiz aqui algumas formações para profissionais de saúde e foi muito interessante. Na altura fez sobre parentalidade consciente, depois tivemos também alguém na área que fez sobre mindfulness e foi muito interessante ver a quantidade de pessoas que se inscrevem neste tipo de formação. Nas formações tradicionais vamos tendo algumas inscrições, mas quando surgem este tipo de formações muito ligadas a estas necessidades, não é? Também na área da saúde mental, o número de inscritos é enorme. De facto, isto também foi muito interessante. Fiz essa partilha com os profissionais do ACES e também aplico, não é, no meu dia-a-dia, com as grávidas, com o pós-parto, aqui um bocadinho aquilo que o André falava, esta questão de capacitar, de empoderarmos os pais, não é, para estas situações das opiniões, de ouvir muitas opiniões, que a decisão é sempre de facto dos pais. Mas aquilo que eu também noto na minha prática é que se calhar um pouco fruto da nossa educação, temos alguma dificuldade, ou alguns pais têm alguma dificuldade inconsciente, talvez, de assumir a responsabilidade pessoal. Não é? Não é à toa que eu muitas vezes tenho um pai, uma mãe, nos meus cursos, no meu pós-parto, em que me diz: eu já falei com o médico e ele diz-me que é para acordar de noite para amamentar, a enfermeira disse-me que não era para acordar, o outro era, mas a enfermeira, o que é que eu faço? Não é? Portanto, isto é interessante que depois também não fomos educados para assumir esta responsabilidade pessoal, de podermos tomar a decisão e as consequências desta decisão. Depois, pronto, era isso que eu queria um bocadinho partilhar convosco e queria, claro, agradecer o facto do convite e de estar convosco, aprendi imenso. Também gostei imenso de ouvir todos os participantes de forma informal, de forma autêntica com que falaram, foi realmente um prazer. Está bem? E acho que é importante, outra coisa que eu só queria dizer, que nós falámos um bocadinho aqui sobre esta questão da educação que tivemos, dos nossos pais, e que realmente é muito importante quebrarmos esta parentalidade, às vezes um bocadinho tradicional, que nós vamos buscar, não é? Que vamos buscar dentro de nós, porque às vezes é muito difícil cortarmos estes ciclos, que têm muito a ver com a hierarquia, com o poder, não é? Com a autoridade. Não é? Isto mexe às vezes connosco, é importante observarmos, não é? Porque é que naquele momento a criança, quando me está a confrontar, a desafiar, não é? Porque é que mexe tanto comigo, não é? E às vezes tem a ver com estes jogos de poder, de hierarquia, não é? E quanto mais nos libertarmos deste poder, desta hierarquia, quanto mais nos libertarmos, no fundo, mais livres de conflitos iremos ficar, não é? Portanto, é importante quebrar muito esse jogo de poder, controle sobre a criança também. E pronto. Muito obrigada a todos. Bem, uma última palavra, agradecer mais uma vez o convite por parte da Secção Regional do Centro, de mandar um grande abraço aos meus amigos Pedro e Ricardo. Foi um prazer estar aqui hoje convosco. Professora Helena, colega Joana, muito obrigado e já que estamos no Dia da Criança, uma última mensagem: não deixem de ser crianças, está bem? Brinquem, que vale a pena continuarmos a brincar muito, porque é sinal que vamos buscar muitas coisas, muita irreverência, não deixando de ser sério, porque brincar é uma coisa muito séria. Vamos buscar muita da nossa
e maturidade também, e trazê-la ao de cima, que também às vezes é importante. Portanto, aos 355 colegas que ainda estão aqui hoje online, brinquem na vossa vida e desfrutem, porque isto é tudo muito rápido e é o melhor que temos a fazer. Um abraço, boa noite.